Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Jesus voltou sob o impulso do Espírito para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Foi a Nazaré, onde se tinha criado. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, em dia de sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando desenrolou o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano favorável do Senhor. Isaías 61, 1 a 2 e 58, 6. Tendo enrolado o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Estavam fixos nele os olhos de todos os que se encontravam na sinagoga. E começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Comentário Lucas 4, de 14 a 21. São Cirilo. À diferença dos outros santos, operava milagres não por um poder que lhe viesse de fora ou por uma graça do Espírito Santo, que tivesse adquirido, mas, sendo por natureza filho de Deus e associado a tudo que é do Pai, usava por seu próprio poder e por sua própria operação aquilo que é do Espírito Santo. Era conveniente que agora se tornasse conhecido e que o mistério da sua encarnação resplandecesse entre a descendência de Israel. Por isso segue, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Dá-se a conhecer àqueles entre os quais se criou segundo a carne. Por isso segue, foi a Nazaré. De maneira semelhante, professamos que ele foi ungido na medida em que assumiu a carne. Por isso segue, pelo que me ungiu. Com efeito, a natureza que foi ungida não foi a divina, mas a que é semelhante a nós. Do mesmo modo, quando diz que foi enviado, isso deve ser atribuído à sua humanidade. Pois segue, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Talvez queira dizer que entre todos os dons que são obtidos pela mediação de Cristo, o mais generoso é dado aos pobres em espírito. Segue-se, para curar os contritos de coração. Chama contritos de coração os fracos, que têm as almas fracas e não são capazes de resistir aos assaltos das paixões, a quem promete o remédio que cura. As trevas que o diabo havia derramado sobre o coração humano, Jesus, como sol da justiça, dissipou, fazendo dos homens filhos não da noite e das trevas, mas da luz e do dia. Aqueles que vagavam descobriram o caminho dos justos. 2 Tessalonicenses 3. Segue, para pôr em liberdade os oprimidos. Atraía para si os olhares de todos, assombrados de ver que ele sabia ler sem ter instrução. Mas como os judeus costumavam dizer que as profecias a respeito do Cristo se cumpriam em alguns de seus chefes ou em alguns dos santos profetas, o Senhor os anunciou essas coisas. Por isso segue. Começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir.